Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha história, o que me fez trabalhar com gestantes e mães no pós-parto. Então vem comigo conhecer um pouquinho melhor. Talvez você já me acompanhe há mais tempo, talvez você tenha acabado de chegar aqui, talvez você já me acompanhe nas redes sociais. Aliás, se você não acompanha, eu vou deixar aqui embaixo o link para você me acompanhar, entender um pouquinho mais sobre essa maternidade que eu prego, essa maternidade sem tantas regras rígidas, uma maternidade que você consegue construir e que você se acolhe também junto com o bebê. Mas hoje eu vim contar um pouquinho do porquê que eu trabalho com esse público, qual foi o meu grande motivador, o que aconteceu para que eu começasse a trabalhar com mães. Primeiro, eu preciso te contar que eu nem sempre trabalhei com mães. Aliás, por muito tempo eu era apaixonada por atendimento com crianças, eu só atendia crianças. O que aconteceu na minha vida e que virou essa chave foi a própria maternidade, a minha vivência enquanto mãe. Eu gestei uma criança, eu na verdade tentei engravidar por muito tempo, que para mim pelo menos foi muito tempo. Eu gestei essa criança com uma gestação bem tranquila, sem grandes riscos, né, sem nenhum problema muito grande. Tive um parto quase como que eu esperava, mas foi um parto muito gostoso para mim. Eu gosto muito de lembrar desse dia, mas eu tive um puerpério muito pesado. Eu tive um pós-parto muito difícil, em que eu percebi que a realidade era muito diferente daquilo que eu esperava. E olha que eu sou psicóloga, eu estudava muito sobre esse momento da chegada do bebê, mas eu nunca havia sequer ouvido falar em psicologia perinatal. Essa psicologia que é hoje a minha área, que atende as pessoas, a mãe, os pais, as pessoas em torno do nascimento do bebê, eu nem conhecia isso. Mas eu assistia todos os vídeos sobre a amamentação, eu queria saber sobre tudo de educação com o bebê, sobre primeiros socorros, sobre tudo parto. Eu achava que eu tinha informação suficiente, mas o puerpério caiu no meu colo e eu senti que eu não sabia nada, né? Nada daquilo que eu tinha estudado me preparou para o que eu estava vivenciando com a minha filha. Eu tive algumas dificuldades intensas com a amamentação, tive que desmamar antes do que eu gostaria, e eu fui tendo várias dificuldades na própria vinculação com a minha filha. Isso porque eu idealizei demais a maternidade. Como era um sonho muito grande para mim, e as próprias tentativas foram deixando esse sonho ainda maior, ainda mais idealizados. Quando eu engravidei, eu passei esses 9 meses sonhando com a maternidade, mas sonhando com uma maternidade que não é real, sonhando com uma maternidade em que eu daria conta de várias coisas ao mesmo tempo, de que eu passaria vários dias sem dormir. E ok, estava pronta para isso, né? Afinal de contas, eu estava me preparando para isso há muito tempo. E eu tinha essa ideia de que eu era uma pessoa que lidava muito bem com crianças, então automaticamente a minha maternidade ia ser mais fácil, porque eu já tinha um tato lá com crianças. Mas o que aconteceu é que com a minha filha era diferente. A minha filha vivenciou comigo as partes que eu adorava, mas as partes que eu também não gostava tanto em mim mesma. Com a maternidade, alguns sentimentos se afloraram e alguns sentimentos vieram à tona que eu não esperava. O medo, a culpa, uma culpa muito grande o tempo todo, aquela sensação de estar sempre em débito com a minha filha, aquela sensação de que eu sempre deveria entregar mais para ela, ser mais, me doar mais. E ao mesmo tempo eu fui sentindo um cansaço muito grande, e não era só o cansaço físico, não era só o cansaço de noites mal dormidas, era o cansaço mental também, aquele cansaço de estar o tempo todo entregue, tentando interagir. O bebê no começo, eles não interagem tanto de volta, então a troca, ela demora para acontecer. O bebê, quando ele nasce, ele tem os primeiros dias, os primeiros meses, eles têm uma troca muito menor do que a gente tem com outro ser humano, né? E com o que eu tinha com as crianças, né? Eles não sabem falar, eles não retrucam, eles não têm tantas reações, são coisas muito sutis, mas que para mim isso significava uma falta minha. Eu achava que eu estava devendo alguma coisa para ela, que eu não estava entregando tudo de mim. E o fato de eu sentir vontade de chorar, sentir vontade de ficar dormindo até mais tarde, quando ela chorava de madrugada, às vezes eu queria continuar dormindo, eu queria que meu marido acordasse para acudir ela. Isso tudo ia fazendo com que eu me sentisse uma mãe inadequada. É como se eu tivesse lutado tanto para ter aquela filha no meu colo e ao mesmo tempo eu estava sendo ingrata com ela, ingrata com o que a vida me deu.
E foi então que eu fui apresentada por uma amiga a uma psicóloga perinatal, uma psicóloga que cuida de gestantes e mães do pós-parto, e ela foi me mostrando tantas coisas que eu nem imaginava e que foram me deixando mais confiante, foram tirando esse peso que eu carregava dentro de mim. Ela começou a me mostrar algumas coisas na terapia que eu nem imaginava que pudessem ser comuns. Esse sentimento de inadequação, esse pacto de silêncio que muitas de nós vivenciam, em que ninguém fala das dificuldades, porque quando uma fala é como se ela estivesse reclamando do próprio filho e não da maternidade em si. É como se ela tirasse uma venda dos meus olhos. E eu comecei a enxergar como as mulheres sofrem diariamente com essa falta de informação a respeito da maternidade real. Que você pode amar o seu filho, mas você pode odiar essa maternidade. Você pode amar o seu filho, mas ainda assim se sentir extremamente exausta, cansativa. Você pode ter o maior amor do mundo pelo seu filho e ainda assim precisar de um tempo longe dele, de um tempo só seu, de um tempo de se conectar com quem você é, além de mãe. Nada disso era tão óbvio para mim. Nada disso era uma informação que chegava até mim de uma forma clara, de uma forma precisa. Essas informações chegavam de uma forma muito nebulosa. Talvez eu até tenha ouvido, e eu acredito mesmo que eu ouvi alguma coisa nesse sentido na gestação, mas que eu fechei os ouvidos para isso, eu não queria ouvir falar sobre isso. Então, quando a gente está em um momento em que as coisas estão dando certo, a gente tá realizando um sonho nosso, a gente tem medo de olhar para o outro lado, para o plano B, para os outros lados, para as outras informações. É como se a gente atraísse aquilo para a gente, o que é uma grande mentira. E com isso, eu sempre gosto de dizer que essa psicóloga, né, que foi a minha psicóloga perinatal, ela foi uma luz na minha vida. Não no sentido de me apontar caminhos, mas ela iluminou o meu caminho, a minha jornada, para que eu sentisse mais confiança com essa maternidade. Hoje eu tenho um amor muito grande pela minha filha, pela maternidade em si. Eu amo ser mãe, né? Eu tenho o desejo de ser mãe de novo, mais uma vez, de outra criança, mas eu aprendi a confiar nas minhas decisões, bancar as minhas escolhas, ouvir as informações, me atualizar, mas ao mesmo tempo fazer com que essas informações não me tornassem refém delas, com que elas não me fizessem carregar mais um peso desnecessário. Eu aprendi que essas informações, elas servem para ajudar a gente, elas servem para nos munir de maneiras mais práticas de lidar com as crianças, maneiras mais respeitosas de educar os nossos filhos, mas que elas não devem ser amarras pra gente. Então hoje eu tenho um relacionamento muito mais saudável, muito mais sólido com a minha filha, porque eu não me cobro tanto. Ela conhece hoje a mãe real que ela tem. E que é a mãe que entrega tudo que puder para ela, mas que também tem um momento para si, que também se cuida. E esse é o exemplo que eu quero passar para ela. Eu quero que ela no futuro, se um dia ela desejar ser mãe, né, se um dia ela estiver nessa posição, que ela também consiga se cuidar, que ela ainda se ame, que ela não se anule em prol dos filhos dela. Então hoje, para mim, a maternidade ela é muito mais do que uma realização do meu sonho. Ela é a concretização dessa realização, desse sonho, mas ela também é um momento de eu mostrar para minha filha todo aquele exemplo que eu quero dar para ela, de eu viver na pele aquilo que eu quero que ela viva, porque eu quero ser um exemplo bom para a vida dela. Eu quero que ela olhe para a minha maternidade não como algo penoso, sofrido, como algo de alguém que se dedicou e não teve nada em troca. Eu quero que ela veja que essa foi uma maternidade gostosa, que essa é uma experiência muito boa da minha vida. Esse é um aspecto que me traz leveza, não um aspecto que me traz o peso, me traz o desgaste. Eu quero que ela enxergue isso. E não só ela, eu quero que você também enxergue isso. E foi isso que me fez mudar totalmente a minha carreira e me dedicar à psicologia perinatal. Hoje eu ajudo as gestantes e mães a encararem a maternidade de uma forma mais leve, de uma forma mais confiante. A maternidade tem inúmeros sacrifícios. Se eu te disser que a maternidade é um mar de rosas e que é tudo tranquilo, eu vou estar te contando uma grande mentira. Não, a maternidade é difícil, você vai precisar renunciar a algumas coisas, fazer escolhas difíceis, fazer escolhas que nem sempre vêm com tanta confiança assim, escolhas que você vai se colocar em dúvida em alguns momentos, você pode mudar de rota em algum momento, receber uma informação que vai te ajudar a olhar para o outro lado
Isso é fundamental. Quando a gente fala de uma pessoa confiante, a gente não fala de uma pessoa que não troca de ideias, mas a gente fala de uma pessoa que tem ideias firmes e que quando ela troca com convicção de que aquela é a melhor escolha que ela pode tomar naquele momento. Então, é isso que eu busco proporcionar para vocês, mães. Uma maternidade mais leve, mais gostosa, sem aquele peso de estar certa o tempo todo. Mãe não sabe de tudo o tempo todo, mãe erra o tempo todo também, assim como mãe, pai, avós, todo mundo erra. Nós somos seres humanos, nós não somos seres divinos, nós somos seres em aprendizado. A gente está sempre aprendendo e reaprendendo e se adaptando e buscando novas informações, mas sempre de uma forma com que as informações sejam ferramentas da nossa vida e não um peso para a gente carregar. Bom, contei um pouquinho sobre a minha trajetória, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre o meu ingresso nessa psicologia perinatal. Assim como eu tive a Luz, né, que foi a minha psicóloga na minha vida, eu sempre gosto de lembrar que eu quero ser luz na vida de cada uma de vocês também. Quero ajudar vocês a enxergar a sua própria jornada. Não sou eu quem vai ditar essa jornada para você, não sou eu que construo a jornada com você, mas sou eu que ilumino esse caminho para que você consiga enxergar essa jornada e para você também ser luz na vida do seu filho, da sua filha e na sua própria vida. Se você quer conhecer mais um pouquinho do meu trabalho, acesse os links aqui embaixo para você conhecer os meus serviços, os meus projetos, tudo que eu faço para poder te ajudar a ser uma mãe mais confiante e mais leve também. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até a próxima!